Oi, gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo lá atrás e eu esqueci de me apresentar, olha só. Então, eu sou a Gil, sou uma discípula de Yahushua HaMashiach, chamado de Jesus Cristo, né, por muitos. E assim, eu gostaria de trazer alguns vídeos para vocês, falando sobre os anos que eu venho estudando sobre a Bíblia, né? Já são 5 anos que eu venho estudando sobre a Palavra de Deus. Também já li muitos livros apócrifos, né? E o que eu recomendo para vocês? Antes de ler algum livro apócrifo, leia a Bíblia primeiro, antes de tudo. Faça um devocional. Todos os dias, pegue um horário. O primeiro horário seria o melhor, que primeiro na nossa vida tem que ser Deus, né? O resto, as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, primeiro eu penso que a gente deveria pegar a palavra, estudar muito, todos os dias. Eu já tive fases na minha vida que eu lia todos os dias, assim como um alimento, né? Como a gente se alimenta, a gente não come todo dia, então a gente tem que se alimentar da palavra, alimentar também o nosso espírito, né? Então, leia a palavra todos os dias. Hoje em dia, eu leio de 3 a 5 vezes na semana, né? Então, primeiro lê a palavra, se alimente da palavra, porque o que acontece? O Espírito, ele vai sentir no seu coração que você está buscando a palavra como ouro de Ofir. E isso é uma demonstração de amor a Deus, né? E então o que acontece? O Espírito, ele vai ver que você está buscando muito e ele vai começar a te revelar as coisas. Porque tá escrito, né, na palavra que a gente tem que buscar a Deus e buscar a palavra de Deus como o mais puro ouro, né? Então, quando o Espírito começar a ver que a gente está buscando muito, ele começa a revelar, entendeu? Coisas que você leu várias e várias vezes e nunca entendeu na Bíblia, vai chegar uma hora que você vai ler e o Espírito vai te dar uma revelação tão grande que você vai ficar surpreso. Você vai entender aquilo de uma maneira que você nunca entendeu na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele vê a sua busca por Deus, ele vai te revelando. Agora, não adianta você ler um versículo hoje, outro versículo lá adiante, entendeu? Isso não é buscar a Deus, né? Então, busque, leia todos os dias, como se fosse, como você tivesse com sede, né, da palavra, né? E aí uma hora você vai começar a entender. Mesmo você lendo e não entendendo nada, como isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu ler e não entender nada, mas eu continuei e eu comecei a ler como se fosse um livro literal, entendeu? Tudo que tá ali, eu lia como se fosse aquilo mesmo que tivesse escrito, né? A serpente, tudo. Lê e imagina na sua cabeça. Aquilo mesmo sendo verdade. E aí, com o tempo você lendo, aquilo vai se transformando na sua cabeça. Você vai começando a entender melhor, entendeu? Você vai começando a ver coisas ali que você nunca tinha enxergado. Então é isso. Se aprimore na palavra de Deus. Depois, quando você começar a entender tudo, muita coisa da palavra, que com certeza, se você buscar, você vai entender. Aí você começa a ler os livros apócrifos, porque você sabendo o que está escrito na Bíblia, ninguém te engana. Nem um livro apócrifo, nem um pastor, nem ninguém, né? Porque pastor é só Yahushua HaMashiach, né? Mas ninguém vai te enganar, porque você vai saber de cabo a rabo o que está ali na Bíblia. E o que está ali na Bíblia, a essência da Bíblia, não tem como mudar. Pode-se mudar uma palavra ou outra, uma frase ou outra, mas a essência, que é o que está ali nos evangelhos,
é o que tá ali, não tem como mudar. Depois que você lê a Bíblia inteira, que você literalmente se alimenta dela, né? Não tem como você sair dali de dentro, porque ali é a verdade, né? Como dizia Jesus, em verdade vos digo. Se você lê mesmo a Bíblia com fome e com sede, você vai enxergar a verdade. Aí depois que você conhecer totalmente a Bíblia, você começa a ler os livros apócrifos, alguns deles, porque muitos deles também foram adulterados, né? E todo livro apócrifo que não tiver nada a ver com a palavra, pode descartar, entendeu? Porque a maioria dos livros apócrifos, todos eles linkam com a Bíblia, né? Tem um ou outro que foi deturpado, né? Que sempre tem, tudo que o homem põe a mão, que não é inspirado, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, tudo que o homem põe a mão e não é inspirado, não tem coisa boa, né? Mas é o conselho que eu te dou. Lê, vai lendo literalmente mesmo sem entender, que vai chegar uma hora que o Espírito vai abrir os seus olhos, os seus ouvidos.